Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Esse é o nosso canal, Espiritismo, Estudos para a Vida. Sejam bem-vindos. Estamos de volta com mais um vídeo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E dessa vez nós vamos começar a estudar o 6º capítulo do livro. O capítulo que tem esse título belíssimo, O Cristo Consolador. Começaremos a estudar o item O Jugo Leve. Mais uma vez, começaremos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e por isso expomos aqui os itens desse capítulo. O Jugo Leve e Consolador Prometido, textos de Allan Kardec sobre esse tema, o Cristo Consolador. E na sequência, o item Instruções dos Espíritos com o item Advento do Espírito de Verdade. Capítulo curto do Evangelho, porém belíssimo. Esse capítulo, então, se inicia com essa passagem, ele é aberto com essa passagem do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 11, nos versículos que vão de 28 a 30. Na sequência, nós teremos 2 parágrafos que trazem comentários e explicações, as primeiras explicações de Allan Kardec a respeito dessa passagem de abertura. Para nós pensarmos na nossa ideia de continuidade deste item do Evangelho ou desse capítulo em relação aos itens anteriores, ao capítulo anterior, basta lembrarmos que o capítulo 5 falava sobre as nossas aflições aqui na Terra. Ele tentava nos mostrar as nossas ações que devemos ter para enfrentar bem essas aflições e tirar proveito delas como aprendizado para o espírito imortal. Muito bem, a ideia de continuidade se dá agora com quem vem nos consolar diante dessas aflições, o Cristo Consolador. Ainda esse título nos leva a pensar que existe em nossas vidas uma ação do plano espiritual sempre presente, uma ação mais do que do plano espiritual, uma ação deste Espírito, Jesus, que é o governador espiritual do nosso orbe, trazendo para nós esse consolo de que nós tanto precisamos. Ele está, portanto, presente em nossas vidas. Somos consolados pelo Cristo, temos amparo das forças de suas equipes espirituais e, portanto, diante de nossas aflições aqui no planeta, não estamos entregues única e simplesmente a nós mesmos. Muito bem, então vamos a essa passagem de abertura para iniciar o nosso estudo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É um convite de Jesus, não é? Exposto no Evangelho de Mateus, como já o dissemos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Nessa primeira passagem, nós temos 2 palavras aqui que são pouco usadas no nosso dia a dia e que são uma figura de linguagem usada por Jesus para nos introduzir o ensinamento que ele queria nos dar. A primeira dessas palavras é a palavra fardo, que nós encontramos aqui na passagem. Pouco utilizada, não é? Fardo se refere a um objeto ou a mais de um objeto que tem certo volume e peso e que se destinam ao transporte, à carga. Portanto, nós temos aqui já na imagem do fardo, de algo que nós temos que carregar, a imagem de um dever que nós temos, de um trabalho a ser realizado nesse transporte, nessa carga desse objeto. A outra palavra que é difícil de usarmos é essa palavra jugo, que não deve ser confundida com o verbo julgar, não é? Aqui nada está sendo julgado. Mas a palavra jugo se refere a uma peça de madeira que era colocada sobre a cabeça dos bois, aqueles bois que iam à frente do carro de boi, para atrelá-los, não é, ao carro de boi e para dirigi-los, para fazer com que eles tomassem certa direção. Então, a ideia do jugo é justamente essa, a imagem que Jesus usa é justamente essa. A imagem de alguém que quer dar uma orientação a alguém. É para isso que serve o jugo.
O meu jugo é leve. Aquilo que nós carregamos de Jesus, se usarmos a imagem da canga de bois, não é? É um jugo leve. É um jugo suave, melhor dizendo. Essa orientação é uma orientação suave. E o fardo é leve. Esse peso que nós carregamos é leve. Essa figura de linguagem, então, que nos leva a pensar em algo que temos que carregar, ao mesmo tempo em que somos obedientes a uma orientação. O convite do Cristo é um convite ao aprendizado. Aquele que vai a ele é aliviado, mas precisa tomar o jugo do Cristo e aprender as virtudes expostas aqui. Brando e humilde de coração, entre outras virtudes que serão apresentadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas esse capítulo 6, além de retomar o tema da aflição, que era o tema do capítulo 5, já nos introduz a esse tema das virtudes, que será a sequência dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo a partir do capítulo 7. Bem, então é preciso aprender essas virtudes. E Jesus consola ainda dizendo que seu jugo é suave e leve seu fardo. Então esse aprendizado com ele é um aprendizado tranquilo, suave, leve. A tarefa dele, de Jesus, é mais leve do que as escolhas que fazemos em favor do mundo, pois se trata de uma tarefa espiritual. Não é isso? Nós acharemos repouso para as nossas almas, seguindo Cristo. É, portanto, um aprendizado espiritual. Bem, em termos simples, não é, rápidos, esses são os elementos que nós temos nessa passagem do Evangelho de Mateus e que Kardec comentará na sequência. Já dá para a gente imaginar mais ou menos o caminho que Kardec vai trilhar para nos explicar essa passagem nesse item do Evangelho. Então vamos lá ao primeiro dos dois parágrafos que o codificador usa para nos orientar. Ele nos diz que todos os sofrimentos que nós possamos ter na Terra, não é? Sejam eles misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em dois pilares poderosos: a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Bem, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após dessa vida, não acredita na vida imortal do espírito, ou que simplesmente duvida disso, as aflições caem com todo o seu peso. Esses não têm esperança que lhes façam diminuir ou acalmar, ou mesmo apagar o amargor das aflições. Foi isso que levou Jesus a dizer a frase: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então nós temos aqui algumas ideias nessa passagem, nesse primeiro parágrafo em que Kardec nos explica que os sofrimentos, não é, essas misérias, decepções, dores físicas, etc., são fardos que nós carregamos aqui na Terra e que são fardos muito pesados quando nós não escolhemos carregar outro fardo. Ou seja, aqui o que temos é a ideia de que nós temos que carregar em nós, sim, um tipo de fardo. Mas esse fardo que nós temos que carregar em nós tem que estar constantemente conosco. É o ensinamento que diz que a vida continua, que o espírito é imortal. E que tudo o que acontece aqui na vida terrena está sendo conduzido pela justiça divina, pela justiça de Deus. Esse fardo carrega-se no sentimento e na consciência. Melhor dizendo, não é? Vamos usar as palavras mais corretas para esse momento, esquecendo um pouco a figura que Jesus usou. O que nós carregamos em nós é a lei, que diz que o espírito é imortal, que ele progride. É a lei que nos diz que a justiça divina conduz todos os eventos que acontecem aqui na Terra através da lei de causa e efeito. Bem, na sequência, nós vemos que Jesus é o mestre que veio ensinar essa lei à humanidade. Veio nos ensinar a confiar na justiça de Deus diante de qualquer aflição. Basta lembrarmos a famosa passagem em que Jesus está prestes a ser entregue aos seus executores e em oração diz ao Pai Celestial: Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas se for de sua vontade, Pai, que assim aconteça, então dele beberei.
Mais ou menos essas as palavras de Jesus, não é? Ele queria dizer a Deus: Senhor, não gostaria de passar por isso, mas se eu tiver que passar, se essa for a sua vontade, eu aceito, porque sei que isso resultará em grandes ensinamentos para todos. Então, Jesus vem nos ensinar a confiança na justiça de Deus e vem ensinar também, ou melhor, provar a imortalidade da alma, lembrando que ele volta ao convívio dos seus apóstolos em espírito depois de ter sido crucificado. Portanto, aprender com ele significa criar em si mesmo o fortalecimento moral necessário para encontrar consolo diante de qualquer aflição que nós estejamos vivendo aqui na Terra. Basta irmos ao encontro dele. Bem, essa passagem ainda aqui que nós temos, não é, nesse parágrafo de Kardec, que diz que aquele que não crê, aquele que não carrega esse fardo de Jesus, tem uma carga muito mais pesada a carregar, é facilmente explicado. Aquele que não ultrapassa pelos pensamentos, pelos seus conhecimentos, pelos seus sentimentos, não é, os limites da vida terrena, não vê alternativas, resoluções, não vê a justiça para além de suas aflições ou enquanto as vive, e fica assim preso nesse contexto. Portanto, assim ele vai sentir muito mais vivas as dores das aflições vividas aqui na Terra. Carrega outro peso, outro fardo. Carrega o fardo de estar sem Deus, de enfrentar sozinho algo que não compreende e que não poderá, e do qual não poderá se livrar. E do qual, pior do que isso, nada poderá livrá-lo, não aceita forças superiores a ele mesmo, né? Então passa a carregar outros pesos também, o peso da revolta, da incompreensão e de não ver fim para o seu sofrimento e nem utilidade para ele. Aqui, essa ideia é muito importante de ser tratada, pois se nós temos que carregar esse fardo, essa lei e sermos submissos a ela, lembremos que nossa submissão é a uma lei que nos faz viver bem, que nos faz nos sentir melhor em qualquer circunstância e que vale a pena, portanto, carregar esse fardo e ser obediente a esse jugo. Kardec conclui esse primeiro item com as seguintes palavras. Segundo e último parágrafo. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e felicidade que promete aos aflitos. Esse é Jesus, não é? Coloca uma condição para a felicidade e para a assistência aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Aqui então a conclusão de tudo aquilo que nós tentávamos dizer anteriormente. A condição para alcançar consolo é aprender a lei, é observá-la, é ser obediente a ela. Aqui nós podemos observar que Kardec nos dá o sentido da palavra jugo conforme Jesus queria que nós a compreendêssemos. O jugo é a lei, é a observância dessa lei, a orientação de Jesus, a canga sobre o nosso pescoço espiritual, aquilo que rege as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É a lei que Jesus nos ensinou e é essa orientação que nós escolhemos por livre vontade seguir, já que ela nos ensina nada mais, nada menos do que o amor e a caridade. A conclusão, é claro que não podia ser outra. Essa lei é uma lei suave que lança luz sobre as trevas da vida corpórea, que oferece esperança mesmo diante dos sofrimentos mais atrozes, que oferece porto seguro diante de qualquer tempestade. Portanto, nos aproximarmos do Cristo, aprendermos a sua lei, estudarmos, por isso estudamos tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, e nos esforçarmos ao máximo para colocá-la em prática, é o caminho que todos nós devemos seguir para que possamos conviver, estarmos próximos, juntinho ali, lado a lado com o Cristo Consolador, recebendo todas essas bênçãos espirituais no decorrer de nossa existência. Então, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela companhia, mais uma vez, nos estudos do Evangelho. Deixamos o nosso fraterno abraço, convite para a continuidade dos estudos e os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre.